E tem pessoas fantasmas e invisíveis, que é esse aqui. Houve outro mecanismo para nos salvar das explosões da loucura da nossa mãe, desaparecendo. O caos ocupava tanto espaço em casa que, quando desaparecíamos de cena, ninguém percebia. Podíamos estar presentes ou não, ir à rua e não voltar, nos trancar no quarto sem fazer barulho ou permanecer em cima de uma árvore até anoitecer. Você não era enxergado, né? Normalmente, quem pode pegar isso aqui? O filho invisível. Fiz um vídeo esses dias sobre perguntas e respostas e perguntaram sobre o filho invisível. O filho invisível é esse personagem aqui, é o personagem fantasma. Ele vai ficar isolado do mundo. Ele não sabe quem ele é. Ele não tem vínculo. Por quê? Ele podia dormir na árvore. Ninguém ia perceber ele nessa família. A mãe não ia perceber esse indivíduo, esse ser. Podia brincar na rua até tarde. Ninguém se preocupava com ele. Alguns familiares riam de nós, chamando-nos de mudo. Não gosta de falar, é aquele menino tímido que vive no computador, aquele menino que vive jogando e que aparece depois na outra semana que se enforcou. É esse menino invisível. Efetivamente, quase não falávamos, nem nos comunicávamos, nem aparecíamos. Reunião de família, cadê o menino? Está trancado no quarto. Vou nomear em primeiro lugar as desvantagens do personagem invisível. Quando crianças ou adolescentes, não conseguimos estabelecer amizades, porque as crianças tampouco percebiam a nossa presença. Éramos uma coisa no pátio da escola, sem voz, sem expressão e sem desejos. Isso nos afundou em tristezas insondáveis e na sensação de não ter um lugar no mundo. Crescemos afastados do grupo de seres humanos que vivem suas vidas, estudam, trabalham, se relacionam, amam, se divertem, se reúnem e têm uma vida social. Algo que parece não ter sido feito para nós. Isolamento, ser invisível, tudo que é normal para a gente, né? Que não é. Para esse ser invisível é anormal, é algo que eles não têm, nunca tiveram, não sabem nem como que é. O mundo vincular parece um mistério inalcançável. A solidão e a sensação de não pertencer a nenhum lugar estão sempre presentes. Os benefícios estão relacionados com a não responsabilidade sobre nada. Pode se tornar infantil, né? Não existimos, portanto, não estamos envolvidos, nem temos de sustentar nenhuma relação, nenhum conflito, nenhum desafio. Todos esses problemas são delegados aos outros. O personagem invisível saiu do cenário para se salvar da loucura da mãe. E hoje em dia continua do lado de fora, incapaz de se envolver com algo ou com alguém. Muito triste a vida do ser invisível, né? Muito triste. E temos a torre de controle também. Esse personagem é mais um mecanismo de controle para organizar o caos do cenário do qual provimos. E põe caos, né, gente? Deixa eu ver se é essa figura mesmo que eu queria ter mostrado sobre o caos. Eu acho que tem outra. Também é bem bagunçado, mas acho que era esse mesmo. Esse caos. Este caos. Aqui, ó. Isso também uma figura que a gente bem entende, né? A diferença é que precisamos nos posicionar por cima dos outros. Alcançamos uma categoria com certa hierarquia ou poder que nos permite observar de cima e ter sob estrito controle qualquer movimento próprio ou alheio. Então, pode-se comandar, eu me comando e comando o movimento alheio, comando outras pessoas também. Claro que utilizamos estes personagens quando temos capacidade de comando, autoridade sobre outras pessoas, inteligência para discernir o lugar que cada um dos nossos comandos pode ocupar e responsabilidade para assumir as consequências. Os benefícios são evidentes. Dificilmente alguma coisa fica fora do nosso campo de visão, ou seja, do nosso controle. O controle é absoluto e isso nos dá grande alívio. Vivemos no total descontrole, né? Da vida, né, do caos emocional da infância. Quanto mais alto estamos posicionados e maior alcance atingimos sobre o território a ser controlado, mais segurança
sentimos. As desvantagens têm a ver com a solidão. Chegamos até o topo porque ninguém vai controlar, organizar e sustentar uma vigilância completa sobre nós. Os sentimentos são ambivalentes, porque de um lado gastamos toda a nossa energia mantendo absolutamente todas as rédeas sob controle excessivo, e de outro, quanto mais extensa for a área que controlaremos, mais vulneráveis ficamos. E ninguém gosta de gente controladora, né? Ninguém. Quem gosta? Eu e você não gostamos, mas às vezes somos controladores. E aí não sabemos por que as pessoas se afastam. Por que será? Será que é porque nós não somos esse ser? Torre de controle? Eu já falei com vocês aqui que esse foi um grande traço narcisista que eu tinha, que eu aprendi, porque minha mãe é extremamente controladora com ela e com todos que estão à volta dela, no trabalho. Ela sempre quis controlar todo mundo no trabalho dela, ter o controle sobre tudo. Tamanho caos emocional que um dia ela já teve também. E eu reproduzi isso muito para as minhas filhas. Já falei com vocês nos outros webinars. E teve consequências emocionais e psicológicas nela, das quais eu não gostaria que vocês passassem, que os filhos de vocês passassem. Essas foram as figuras, né, que eu queria passar para vocês. E por que eu estou passando essas figuras? Para que você faça uma autoanálise de qual dessas talvez você esteja, né? Se você acompanha esse webinar desde o começo, você já deve ter conversado com seus filhos sobre traços narcisistas, né? Lembra que eu falei, quanto menor essa criança, mais sincera ela vai ser? Porém, se seu filho é adulto, adolescente, isso se estende também, e ele também há de falar algo que vá de repente, te responder quais desses personagens é que você se encontra. Então, se observe, compre o livro, tá? Compre, eu digo para comprar os dois, porque você precisa entender o discurso materno para saber aproveitar melhor esse daqui. E depois vai estar disponível esse vídeo, se você quiser depois assistir novamente. Tente se localizar, porque eu não acredito em mães que são sobreviventes, que não passaram, não se identificam com nenhum desses personagens. Esse ser não existe. Para mim, a pessoa está mentindo mesmo. Filho sobrevivente que fala que é mãe perfeita está mentindo. É uma pessoa mentirosa, com traços narcisistas ou narcisista, tá? Porque tem consequência, gente. É a ciência que fala. Você pegar em qualquer vídeo, qualquer cientista, qualquer pediatra falando, é padrão de repetição, gente. Tem consequências. E é importante a gente saber identificar qual desses personagens a gente mais se encontra. Para quê? Só para a gente saber, não, agora eu tenho informação. Não. Para trabalhar em nós exatamente o oposto. Talvez com terapia, não sei o que você vai escolher. Talvez com autoobservação, autovigilância, talvez autoamor para se compreender melhor, ter a humildade de encontrar quais desses personagens você se encontra e todos eles, né, você pode perceber que vão deixar marcas nos seus filhos. Todos eles têm consequências. E nós todos passamos por qualquer um desses personagens de forma até 1000 vezes pior, porque isso aqui não é sobre narcisismo materno. Isso daqui é 99% da sociedade vive. A nossa sociedade é doente por conta do discurso materno que foi feito, né, na geração das nossas avós, de antes. E se moldou uma sociedade doente achando-se que é normal, onde a mãe dita tudo sobre o filho e esse filho não passa a não ser um ser individual. E aí tem as consequências, né? Estamos vendo aí cada vez mais os números de suicídio. Eu não sei na sua cidade, mas o Setembro Amarelo na minha cidade teve um número gigante de casos de suicídio na capital. Horrível. Por quê? Acredito na altura. Discurso materno. Tudo acontece na nossa infância. Nós, como sobreviventes, temos o dever de zelar por nós mesmas para que isso não caia, consequentemente, nos nossos filhos. A gente está tendo a consciência. Talvez os nossos pais narcisistas, nossos avós, que não foram narcisistas, não tiveram essa consciência. Nós estamos tendo. Então, tem que se autoanalisar. Quais desses personagens você se identifica? Quais estratégias você vai ter
para não ser a torre de vigilância, para não ser o trem-bala? Será que se conectar emocionalmente com as pessoas? Eu confesso que eu sempre fui trem-bala. Mas depois da descoberta da minha mãe narcisista, o buraco emocional foi tão grande que eu comecei a me fechar emocionalmente para todos, para os amigos, para meu marido, para minhas filhas. Fui me recolhendo igual um foguete. À medida que eu fui encolhendo, eu fui aumentando meu nível de coisas para fazer, meus afazeres e meus compromissos, para fugir desse caos emocional, que é o que acontece na descoberta, né? É um caos emocional. E estou tendo que me readaptar para não continuar sendo um trem-bala, que não é isso que minha família merece, não é isso que eu mereço. Então, se observe qual desses personagens você se identifica, crie estratégias para que você mude, busque ajuda terapêutica se você achar necessário. Estou sempre apoiando a terapia do bom profissional, seja terapeuta, coach, seja lá o profissional que você escolher, que é direito seu escolher o que você achar melhor. Até esse livro aqui, eu não sei se é esse ou esse. A Laura Gutman, ela fala justamente isso. Quando estamos doentes, ninguém busca uma bezendeira, ninguém busca um professor, um médico homeopata, ninguém busca um médico ayurveda. Inclusive, ela cita o ayurveda. Por quê? O ayurveda é muito mais difundido fora do Brasil, né? A autora não é brasileira, do que no Brasil. Então, as pessoas ayurveda já é mais comum fora, né, do Brasil. E ninguém vai, todo mundo vai para a alopatia, para o médico convencional. Ninguém se questiona por que a gente não vai na bezendeira, não vai no médico homeopata, porque a gente não vai no ayurveda. Padrões de repetição. Ela cita isso para entrar justamente no poder do discurso materno. Ninguém se questiona. Não temos outros padrões. Quem garante que o nosso padrão de maternidade é o certo? Quem garante que o certo, o único jeito de você, sobrevivente de narcisismo materno, reconstruir a sua vida é com a psicologia. Só a psicologia, é isso que ela fala. E aqui ela critica bem, tá? A psicologia e fala que muitos, já até falei isso no passado, em outro que eu não lembro qual, muitos protocolam tudo, seguem protocolos, esquecem aquele ser que está ali na frente, que teve uma infância, e muitos psicólogos não vão atrás dessa história, como foi essa vida com a mãe, até porque esses psicólogos eles ainda estão no discurso materno, não abriram as suas mentes para isso, tá? Então, se você vai buscar um profissional, independente de qual seja, que tenha conhecimento do discurso materno, que tenha conhecimento sobre narcisismo materno, é necessário, porque senão você perde dinheiro, se aborrece emocionalmente, porque não vai ser compreendido e não vai ser validado. Então, saia da caixinha, tá? Saia da caixinha, porque não é só psicólogo que salva, não. Yoga salva. Yoga salva. Essa semana, a Dani Nossi, eu sou muito fã dela. Quem me conhece sabe que eu sou muito fã. Ela publicou uns 2 vídeos, né, falando dessa estafa emocional que ela chegou em Trem-bala, modo Trem-bala, né? Lógico que ela não fala isso, mas eu identifico ela nesse personagem Trem-bala. E pergunto o que ela que está salvando ela, que salvou ela da depressão e da ansiedade. Ayurveda e yoga. A filosofia do yoga e do Ayurveda não é uma filosofia que eu tenho um problema psicológico, eu vou fazer terapia, e quando falo terapia não quer dizer que é psicólogo, não vou fazer terapia e vou resolver o problema, vou resolver o ser. E é isso que a Dani fala no vídeo dela, que o yoga trouxe não só posturas, e ela foi passar férias, sair desse turbilhão de problemas, ela foi justamente para a Ásia, né? E lá é muito difundido o yoga e o Ayurveda. E aí você vê que não é só isso, sai da caixinha, sabe? O que eu quero levar você a pensar é você sair da caixinha, que não é só a psicologia, o yoga transforma vidas, a filosofia do yoga e do Ayurveda transforma, porque você não cuida só da sua depressão, você não cuida só da sua ansiedade, você cuida do ser, a sua cabeça muda, a forma como você olha ao mundo é com outro olhar.